Bora lá. Gente, agora vai dar certo, né? Agora vai. Só a luz que não tá muito legal, mas vamos lá tentar, né? De novo. Pronto. Então, assim, como eu havia dito na aula, né? Que a gente vai dar continuidade, tá? A gente vai falar da esquizofrenia hoje, certo? Para dar continuidade àquela aula que a gente teve na segunda-feira, tá certo? E quando terminar essa, eu vou colocar hoje essa aula de esquizofrenia para a gente fechar a disciplina, tá certo? E na próxima, na segunda-feira, a gente vai ter a revisão, certo? A gente vai falar de todos os transtornos mentais. Como eu já havia falado, é interessante esse tema, né? Não essas aulas, esse tema, porque assim é algo muito que a gente está vendo muito no cotidiano, né? Infelizmente. Então, a gente sabe, acaba despertando na gente uma determinada curiosidade, né? Os transtornos mentais não se detêm só a esses que eu falei, tá? Tem outros transtornos que seria interessante depois vocês darem uma pesquisada, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, a gente está com a aula do Rômulo Passos, tá certo? E onde a gente vai dar continuidade na esquizofrenia. Falamos nas aulas passadas, falamos de TAG, né? O transtorno da ansiedade generalizada, falamos de depressão, falamos de síndrome do pânico e vamos falar hoje de esquizofrenia, tá certo? Então, a esquizofrenia, ela é um transtorno mental, como as outras que a gente já havia falado. Ela é complexa porque ela dificulta a distinção entre as experiências reais e imaginárias. Então, como ele coloca bem aqui, ele vai dificultar porque o paciente ele vai estar naquela situação totalmente irreal, entendeu? O comportamento dele é altamente inesperado em determinadas situações sociais. Então, ele pode estar aqui e, de repente, ele achar que tem uma pessoa que está seguindo ele, que tem um monstro, tem um dinossauro que está... Ai, meu Deus! Pode parecer, como a gente até falou, assim, tem horas que a gente acaba querendo brincar e tal para poder evitar ficar tão pesado. Mas assim, você imagine uma pessoa que está, né, sei lá, em qualquer lugar, tá, vamos dizer, eu tenho esquizofrenia e tô com a minha mãe. E aí eu começo a dizer que tá um dinossauro querendo me seguir, que tem, então é uma situação muito complicada. Tanto para mim, lógico, né? Como para quem está me acompanhando. Então, a gente tem que passar a saber lidar com essas situações, tá? Que são situações totalmente inesperadas, né? Então, ao contrário da maioria, como a maioria das pessoas pensa, a esquizofrenia ela não é um distúrbio de múltiplas personalidades. Tipo, a pessoa fica criando personalidades, não, ela não é. É uma doença crônica, complexa e que exige tratamento para a vida toda, tá? Do mesmo jeito das outras que a gente vinha falando, dos outros transtornos, aliás, ela não tem uma causa exata, né? Uma causa conhecida exata, mas a maioria dos médicos, eles acreditam que é uma combinação também, como as outras, uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, tá? Que podem estar envolvidas nesse distúrbio. Então, problemas com certas substâncias químicas do cérebro, incluindo alguns neurotransmissores, como a dopamina e o glutamato, podem também parecer estar envolvidas na causa da esquizofrenia. Alguns estudos de neuroimagem, né, mostraram a diferença na estrutura do cérebro e do sistema nervoso das pessoas com esquizofrenia em comparação a pessoas saudáveis. Então, embora alguns pesquisadores não estejam totalmente certos sobre o significado de todos esses fatores, há indícios que a esquizofrenia é uma doença cerebral. Tá? Então, a esquizofrenia é uma doença cerebral. Apesar das causas da esquizofrenia não serem totalmente conhecidas, né, ainda serem desconhecidas, alguns fatores podem contribuir para
o desenvolvimento da doença. A gente falou também nas outras, do histórico familiar. Então, se a família, alguém da família já tem casos, né, com esquizofrenia, com depressão, com algum tipo de transtorno, essa pessoa, né, também vai ter uma predisposição maior a desenvolver algum desses transtornos, no caso, a esquizofrenia. Ser expostos a toxinas, vírus, a má nutrição dentro do útero da mãe, tá? Especialmente nos primeiros trimestres da gestação, então nos primeiros 3 meses. Aí a gente abre um parêntese e a gente vai lembrar da importância da orientação do pré-natal, a importância de estar informando a mãe, aos acompanhantes, aos pais, a importância que tem dessa mãe ser bem assistida, a importância de uma boa alimentação para a mãe, porque aí ela vai estar alimentando o bebê, as orientações, como a gente já falou, as orientações de como é feito o pré-natal, para que serve o pré-natal, tá? Então, daí também se vê que um bom pré-natal, eu vou também influenciar, óbvio, na qualidade do meu bebê, na qualidade do feto, tá? Do bebezinho, nada, né? Então, tudo isso vai interferir. Então, para a gente ver como tudo é interligado, especialmente, como a gente já falou, nos 3 primeiros meses. Então, doenças autoimunes também vão contribuir. Ter pai de idade mais avançada, então, uma pessoa, né, no caso esse paciente que tem esquizofrenia, já foi diagnosticado, alguns, né, tem o pai, né, quando teve, no caso, o pai, né, tô confundindo aqui, o pai, tem o pai e a mãe, aí a mãe tem uma idade e tal, pronto. Só que o pai era mais velho. Essa criança, ela tem uma predisposição maior a desenvolver esquizofrenia. Pronto, eu acho que agora deu para entender. Se essa mãe fez o uso de medicamentos psicotrópicos durante a adolescência, né? Ou então a pessoa fez o uso na vida adulta, o tabagismo também, tá? Os sintomas da esquizofrenia nos homens, eles vão estar entre 20 e 25 anos. Já nas mulheres, é na faixa de 30 anos. Então, tem essa diferençazinha. Vai aparecer os primeiros sintomas de esquizofrenia nessa faixa etária de idade. É raro, às vezes, se encontrar casos de esquizofrenia na infância, tá certo? Em crianças, ou então em adultos acima de 45 anos. É complicado, às vezes, né? Porque, assim, a criança, ela tem muito o imaginário muito aguçado, né? E, às vezes, tem pessoas que eu vou assistir uma aula e começa, não, é porque meu filho fala muito disso, isso, aquilo, outro, tá? Mas é menos comum acontecer desses transtornos na infância, certo? A esquizofrenia, ela vai envolver uma série de problemas, tanto cognitivo, né, na parte do saber, na parte do conhecimento, quanto comportamental e emocional. Então, ela vai envolver esses 3 probleminhas, tá? Ela vai envolver essas 3 áreas, na parte cognitiva, na parte comportamental e na parte emocional. Alguns dos sintomas da esquizofrenia, delírio, alucinações, a gente vai falar de algum deles também aqui. Então, os delírios são crenças em fatos irreais, que não possuem base alguma na realidade. Uma pessoa com esquizofrenia, ela pode achar que está sendo prejudicada de alguma forma ou até mesmo assediada. Então, como eu falei na aula passada, o paciente pode estar dizendo, como eu disse para você, né? Eu vou lá vou para Marte. Hoje eu vou fazer uma viagem a Marte. Marte existe? Existe. É um planeta? Tá, existe. Mas a viagem, ela é totalmente irreal, né? Então, ele começa ter esses delírios realmente. Então, de fatos irreais. Começa a criar situações do tipo, tô sendo perseguida, fulano tá me perseguindo quando fala aqui que certos gestos ou comentários são direcionados a ela, tem alguma capacidade ou talento excepcional ou até mesmo uma fama. Pode estar determinada pessoa está apaixonada por ela e
que uma grande catástrofe está prestes a ocorrer. Então fica naquelas viagens mesmo assim, né? Do tipo, ai meu Deus, fulano tá fulano tá me perseguindo porque tá apaixonado por mim. Então começa a juntar fatos totalmente sem nexo, sem realidade alguma, tá? Alguns delírios incluem ideias de algumas partes do corpo não estão em pleno funcionamento e tem uma incidência de 4 em 5 pessoas com esquizofrenia, tá? Então aí a gente vai ter também as alucinações. Estas, em termos gerais, envolvem ver ou ouvir coisas que não existem, tá? Então a pessoa começa a ver elefante branco, ela começa a ver dinossauro, ela começa a ver baleia voadora, tá? Então são situações bem irreais mesmo. E começa também pode ouvir coisas, vixe, tem um fulano aqui que tá falando comigo, aqui tá dizendo para mim fazer isso, aquilo, outro. Tá, eu não vou. Então começa a colocar situações bem complicadas, né? Pessoas com esquizofrenia, essas coisas têm toda a força e o impacto de uma experiência normal. Para elas, para aquele paciente que tem aquela pessoa que foi diagnosticada com esquizofrenia, para ela aquilo ali é super normal. Tá? Aquilo ali é super tranquilo. Aquilo ali que ela tá falando que a baleia tá voando, aquilo ali na cabeça dela tá normal, tá? Não passa, não é pra gente é uma alucinação, para a gente, determinadas situações é um delírio, para ela não. Então, as alucinações podem estar em qualquer um dos sentidos, mas ouvir vozes é a alucinação mais comum de todas. Então, ela pode, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ter alucinações de todo tipo, como eu estou dizendo, de ver baleia voadora, né? De ver todo tipo de situação, mas a de ouvir vozes é a mais presente, a mais comum. Ele vai ter também, o paciente com esquizofrenia, pensamento desorganizado. Esse sintoma pode ser refletido na fala, que também sai desorganizada, desembaralhada, não tem nexo, ou então tem um poucozinho, mas é uma coisa bem desorganizada, bem desorientada. Então, a ideia de que o pensamento desorganizado é um sintoma da esquizofrenia surgiu a partir do discurso desorganizado de alguns pacientes. Então, começaram a observar que alguns pacientes tinham esse discurso desorganizado, eles falavam nada com nada, não tinha conexão do que eles estavam apresentando. Nesse sentido, a comunicação eficaz de uma pessoa portadora de esquizofrenia pode ser prejudicada por conta desse problema. E as respostas às perguntas feitas podem ser parcial ou completamente alheias e desconexas. Até coloquei também na aula passada, que foi sobre, você está dormindo bem? Não, eu como muito feijão e arroz. Então, assim, é uma pergunta sobre o sono, se está dormindo, e ele vem falar do que está comendo. Então, não tem conexão, não tem nexo na pergunta e na resposta, certo? A habilidade motora desorganizada ou anormal também é um dos sintomas. Então, o comportamento de uma pessoa com esse tipo de disfunção não é focada em um objetivo, o que torna difícil para ela executar tarefas. Então, comportamento motor anormal pode incluir resistência a instruções do tipo, pegue tal coisa, né? Vou lá e peguei. Né? Ele vai resistir àquela instrução, postura inadequada e bizarra ou uma série de movimentos inúteis e excessivos. Então a pessoa começa a ter comportamentos estranhos, né? Fazer alguns movimentos corporais que não tem sentido naquele momento ele está fazendo. Então por isso que fala que ele não tem ele não faz essa conexão mesmo com a realidade, tá? Então, o comportamento, a habilidade motora desorganizada e às vezes anormal, ela também é uma característica de esquizofrenia. Alguns outros sintomas
parecem tem relação com a esquizofrenia, fora desses que eu falei, né? Alucinações, delírios, comportamentos, né, desorganizados, fala desorganizada. Uma pessoa com a doença pode não aparentar emoções, ela não faz contato visual, ela não altera as expressões faciais, ter fala monótona e sem adição de qualquer movimento, que normalmente dão ênfase à emoção no discurso. Então, você está aqui conversando e ela não esboça nenhum tipo de reação, né? Você está contando uma coisa muito alegre, a pessoa está aqui, você está rindo, e a outra, e ela não vai esboçar nenhum tipo de emoção. Ou então, algo muito triste, comovente, e ela, do jeito que ela está, ela fica estática. Ela não vai esboçar nenhum tipo de reação. A pessoa pode ter reduzido a sua capacidade de planejar ou realizar tarefas, tais como diminuição na fala, negligência da higiene pessoal. Tem pacientes que ficam totalmente relaxados com relação à higiene pessoal, certo? Perda do interesse de atividades do cotidiano, isolamento social, sensação de incapacidade de conseguir sentir prazer. Então, todas essas situações, todas essas características, sintomas são de pacientes com esquizofrenia, tá? Então, a gente vai ter alguns tipos de esquizofrenia. A gente tem a desorganizada, como está colocando aqui no slide, que é o comportamento regressivo e primitivo. Então, o paciente ele tem um comportamento regressivo e primitivo. Paranoide, delírios, ele vai ter delírios, grandes alucinações auditivas, catatônico, anormalidades acentuadas no comportamento motor, tá? Então, ele vai ter uma desorganização bem acentuada no comportamento motor residual após o episódio agudo, evidências da doença, mas sem sintomas psicóticos proeminentes, e indiferenciado, o indivíduo não se enquadra em nenhum desses tipos. Então, eu posso ter um que ele não vai ter nenhuma dessas características, tá? Mas ele é diagnosticado com esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela, como a gente já falou lá mais na frente, ela vai ter o tratamento durante toda a vida, mesmo após o desaparecimento dos sintomas. Então, o paciente iniciou o tratamento, está super bem. Ele era aquele paciente que tinha muitas alucinações, que tinha movimentos desordenados, né? Não paravam, então fazia algumas situações bem complicadas. Só que ele iniciou o tratamento. E aí ele tá bem, convive socialmente, fala, tem uma certa organização nexo no comportamento e nos pensamentos, mas mesmo assim ele tem que permanecer com o tratamento, tá? O tratamento com medicamento e a terapia psicossocial pode ajudar a controlar a doença. Durante os períodos de crise ou tempos de agravamento dos sintomas, a hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança, alimentação adequada, sono adequado e higiene básico do paciente. Porque a gente viu que tem alguns pacientes que perdem totalmente a noção da higiene pessoal. Então, às vezes, é necessário uma internação para que ele tenha segurança, para que ele possa se alimentar de forma adequada, certo? E aí a gente entra no álcool e outras drogas, né, que também é classificado com um transtorno, né? Um paciente que precisa de acompanhamento também, tá? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, assim, antigamente no Brasil, o tema do uso do álcool e de outras drogas vinha sendo associado à criminalidade e a práticas antissociais e a oferta de tratamentos, né, inspirada em um modelo de exclusão e separação dos usuários do convívio social, né? Então, era o quê? Ah, aquele fulano, ele é usuário de droga, vamos tirar ele da sociedade. A gente voltar lembrando de quando a gente iniciou falando da saúde mental, e a gente falou o quê? Que eles tinham
né, esses pacientes como o quê? Como loucos, alucinados, e eles eram totalmente excluídos, eles perdiam a cidadania, né, e eram totalmente excluídos da sociedade. Era o que era feito, né, que era o tratamento que era inspirado nessa exclusão total. Eu excluía os pacientes do convívio social. As iniciativas governamentais restringiam a poucos serviços ambulatoriais ou hospitalares, em geral vinculados a programas universitários. Então, não havia uma política de alcance nacional no âmbito de saúde pública. Só em 2002, e em concordância com algumas recomendações da Terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que o Ministério da Saúde passa a implementar o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos usuários de álcool e outras drogas, reconhecendo um problema do uso prejudicial das substâncias como importante problema de saúde pública, tá? E construindo uma política pública específica para a atenção às pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas, situando no campo da saúde mental e tendo como estratégia a ampliação do acesso ao tratamento, à compreensão integral e dinâmica do problema, a promoção dos direitos e a abordagem da redução de danos. De fato, a constatação do uso de substâncias tomou proporção de grave problema de saúde pública no país, encontra ressonância nos diversos segmentos da sociedade, para a relação comprovada entre o consumo e o agravo social que ela decorre e que eu reforço. Então, a gente sabe que é muito complicado quando se tem alguém da família ou, né, alguém próximo que faça o uso dessas substâncias, né? Ou droga, ou álcool mesmo. Então, a gente sabe que é um problema, de fato, de saúde pública, né? O enfrentamento dessa problemática constitui uma demanda mundial. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem de modo prejudicial substâncias psicoativas, independente da idade, sexo, de nível de instrução e poder aquisitivo, salvo variações sem repercussão epidemiológica significativa. Essa realidade encontra equivalência em territórios brasileiros. Então, em especial o uso de álcool, que impõe ao Brasil e às sociedades de todos os países uma carga global de agravos indesejáveis e extremamente dispendiosos que acomete os indivíduos em todos os domínios de sua vida. A magnitude e a complexidade do quadro epidemiológico recomenda uma gama extensa de respostas políticas para o enfrentamento dos problemas decorrentes do consumo. Então, assim, mesmo os usuários de droga, os alcoólatras, eles têm e eles devem, né, buscar ajuda nos centros de atenção psicossocial. O CAPS também, ele tem atendimento para esse tipo de paciente, tá? Eles têm um acompanhamento, como a gente falou também naquele material do Ministério da Saúde, que tem os tipos de CAPS. O CAPS 1 para a população até 20 mil habitantes, e aí vai ter o CAPS AD, que é álcool e droga, né? Então, assim, o CAPS, ele tem um suporte também para atender essa população, certo? Então, a necessidade da definição de estratégias específicas para a construção de uma rede de assistência aos usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na reabilitação e reinserção social. Por quê? Porque eles foram retirados, né? Eles são excluídos da sociedade. Então, aquilo ali tem que ter uma reabilitação para poder ser reinserido socialmente. Não que ele, né, que isso vai se retirar para fazer o tratamento, mas que ele acaba tendo que ir para alguns centros de acompanhamento para fazer o tratamento, retirado da sociedade, para a partir daí, depois que ele está reabilitado, ele se reinserir socialmente. Então, o Ministério da Saúde, né, com o SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, no ano de 2002. Então, diante da diversidade das características populacionais existentes no país
e da variação da incidência dos transtornos causados pelo uso abusivo os dependentes de álcool e outras drogas, o programa organiza as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde. E a educação das pessoas que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas e estabelece uma rede estratégica de serviços extra-hospitalares para essa clientela, articulando a rede de atenção psicossocial, né, os nossos CAPs, e fundado na abordagem da redução de danos. Então, lá também a gente tem essa ação de promoção, de prevenção e de proteção à saúde. Educação também com esses pacientes, né? Então, o CAPS-AD, como a gente falou anterior, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Pacientes com Dependência ou o uso prejudicial de álcool e outras drogas, são os dispositivos estratégicos dessa rede. Então, para que eles, né, eles servem? Para ter todo esse acompanhamento, né? Tanto de prevenção, promoção e proteção à saúde desses pacientes. Então, o desenvolvimento da ação integral ao uso de álcool deve ser planejado de forma a considerar toda a problemática envolvida no cenário do consumo da droga. Então, não é só, ele vai, vamos supor aqui, né? Ele vai tomar uma medicação, que essa medicação vai ajudar a desintoxicar aquele paciente que usa determinada droga. Só que a gente tem que saber o porquê ele chegou até a esse vício, né? Como eu toda a vida falo nas aulas, que a gente tem que lidar com o paciente como um ser único. Eu tenho que saber o porquê que ele está usando, como é que é o contexto familiar, como é que ele está inserido como foi que ele chegou até ali. Ele não só, hoje eu estou afim de pegar uma droga e vou. Não, alguma coisa fez com que ele chegasse até aquela situação. Então, eu tenho que saber todo o cenário do consumo daquele paciente. Então, foi por isso que o CAPS-AD, assim como os demais dispositivos, fazem o uso deliberado e eficaz dos conceitos do território e da rede, bem como da lógica ampliada da redução de danos, realizando uma procura ativa e sistemática das necessidades a serem atendidas de forma integrada ao meio cultural e à comunidade em que estão inseridos, e de acordo com os princípios da reforma psiquiátrica, tá? Outros componentes importantes foram implantados. A gente tem os hospitais gerais, né, que fazem outras áreas da saúde mental, de urgência, quando necessário. Então, o conceito de redução de danos vem sendo consolidado como um dos eixos norteadores da política do Ministério da Saúde para o álcool e outras drogas. Originalmente, apresentando de forma favorável para a prevenção das doenças transmissíveis, essa estratégia assumida pelo Ministério da Saúde desde 94 é internacionalmente reconhecida como alternativa pragmática e eficaz no campo da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, no campo do álcool e outras drogas, o paradigma da redução de danos se situa como estratégias da saúde pública que visa reduzir os danos causados pelo abuso dessas drogas ilícitas e lícitas, resgatando o usuário em seu papel autorregulador, sem a exigência imediata e automática da abstinência, e incentivando a mobilização social. E aí ele vai falar de alguns, né? E o que a gente vai ter? A gente vai ter que essas estratégias são para reduzir os danos, né? A ampliação do acesso aos serviços de saúde, especialmente dos usuários que não têm contato com o sistema de saúde, por meio do trabalhador de campo, a distribuição de insumos, tá? Para prevenir a infecção do vírus da HIV e hepatite B e C, entre
usuários de outras drogas. A elaboração e distribuição de materiais educativos para os usuários de álcool e outras drogas, informando sobre formas mais seguras do uso do álcool e de outras drogas e sobre as consequências negativas do uso dessas substâncias psicoativas. Então, os programas de prevenção de acidente e violência associada ao consumo, a ampliação do número de unidades de tratamento para o uso nocivo e outras drogas. Então, a gente tem a síndrome da abstinência alcoólica. Quais são os sintomas, né, do paciente que começa, ele iniciou o tratamento e ele tá sem usar, sem fazer o uso do álcool, né? Então, quais são os sintomas que ele vai ter? Quais são as características que ele vai apresentar, né? Então, esse paciente, ele começa a ficar muito ansioso, ele começa a ter tremores, né? Ele começa realmente a se tremer. Isso pela falta do álcool, tá? Medo incontrolável, irritabilidade, agitação e insônia, alucinações e ilusões transitórias, taquicardia, pupilas vão estar dilatadas e sudorese profunda. O delírio é a forma mais grave da abstinência, tá? Então, assim, aqui a gente encerra. Terminando aqui, a gente tem algumas questões, né, que são colocadas, que é interessante vocês responderem também, tá? Esse material eu vou mandar para vocês. Então, assim, a gente encerra alguns transtornos, né, que a gente falou de alguns transtornos. E, como eu disse também, não se detenham só a eles. A gente tem outros tipos de transtornos mentais. É quase um trava-língua, né? Mas não se deter só a eles, tá? E encerra aqui a disciplina, né, de saúde mental. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Sei que não foi tão fácil, assim, nesse contratempo da questão da internet e tudo, mas, assim, a gente procurou, de fato, fazer o melhor para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar, tá? E é isso aí. Uma boa noite e até o próximo vídeo, né? Agora, né? Assim.